Gente bonita do Conversas com Álcool, hoje vamos falar sobre pessoas que se acham. É isso mesmo, pessoas que se acham, né. Já me disseram isso uma vez: "Tu te acha?". Aí brincando eu disse: "Não, eu não me acho, eu sou", né. Mas não, nunca me achei. Na realidade eu tentei me achar, desde a minha época de pré-adolescente, até o meu início da vida adulta, né. Pra quem não sabe, né, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, eu sou cadeirante, né. Então fiquei cadeirante por ter reagido a um assalto, também um tiro, né? E nesse período estava surgindo a banda Guns N' Roses e tal, cabelos compridos, aquela rebeldia toda, né? E aí eu naquela situação, assim, o que que eu imaginei? Cara, eu quero ser rebelde, eu quero ser rebelde, vou deixar meu cabelo crescer, eu parecia Maria Bethânia querendo ser o Slash, né? É, me chamavam de Maria Bethânia. Então, cara, naquilo ali foi assim, aí foi desenvolvendo, eu fui querendo, né, usar roupas mais descoladas. Aí teve uma época que eu morei sozinho, morei nos fundos de uma imobiliária durante 7 anos. Fernando, grande amigo, J. Fernando Imóveis, José Fernando Santos Costa. Cara, esse cara, além de muitos conselhos, me deu uma baita mão num período difícil da minha vida. Não veio ao caso, é outra situação. Naquele período, então, eu usava cabelo comprido, usava calça rasgada, né? Eu estava me sentindo fora da moda, assim, o cara inovando, assim, abrindo o mercado da moda, assim, da malandragem, né? Aí eu tô descendo uma lomba, assim, voltando para casa, feliz, alegre, né? Cheio de disposição e aquela alegria, assim, me sentindo cara, com o cabelo comprido, amarrado para trás. Eu estava usando um lenço, aí estava com uma calça rasgada, uma camisa descolada. Aí eu tô passando assim, uma senhora. "Psiu, psiu, psiu." Sim, sim, tu mesmo. Aí eu cheguei. Pois não? Tu quer umas roupinhas? Naquele exato momento eu tive que rever meus conceitos. De um cara descolado a um quase mendigo. Além das roupinhas. A senhora muito educada disse: "Não, muito obrigado, desculpa, não, a senhora interpretou errado, tá?" Tentando justificar o injustificável naquele momento, né? Aí ela disse assim: "Tu quer um pão caseiro?" Gente, eu odeio pão caseiro. Pão caseiro me lembra miséria, num período difícil da minha vida em que a minha mãe desenvolveu a durificação dos pães. O que é a durificação dos pães? A durificação dos pães é o seguinte: ela fazia uma forma com 4 pães caseiros e colocava lá, primeiro pão, fantástico, uma delícia, maravilhoso, fofinho, macio, uma loucura. Derretia manteiga, era fantástico. Só que com medo de acabar o gás, antes de acabar o pão, ela botava mais uma forma. Aí, óbvio, né, que a gente ia querer comer o pão novo. E aquele pão já estava lá uns 4, 5 dias. Não. Primeiro nós vamos comer o velho, depois nós vamos comer o novo. Para que, né, não ficasse mais velho aquele e não fosse consumido. Só que entrou num ciclo, né, daquela repetição daqueles pães, que aquilo criou o ciclo da durificação dos pães. Ou seja, eu nunca mais comi pão novo na vida, né? Antes de acabar aquele que estava ali, né, já estava empurrando aquele pão com água, com suco, com soda, com qualquer coisa para poder descer, para poder comer o outro. E quando a gente conseguia comer aquele pão seco, duro, né? Aí a gente, quando ia comer o novo, já não era mais. E aí foi desenvolvido o ciclo da durificação dos pães. Mas o que eu quero dizer em relação a se achar, né? Bom, aconteceu, foi um fato, né? Aí eu resolvi mudar meu estilo, né? Porque eu sempre fui um cara assim que nunca dei bola para moda. Eu uso o que eu quero. Não tô nem aí se a moda é moda, se não é. Caguei para moda. E naquele período, então, além do cabelo comprido, eu usava um chapéu. Me sentia praticamente um Al Capone. Só que eu não tinha carro, né? Eu ia trabalhar em Porto Alegre, eu ia de ônibus. Na época não tinha ônibus adaptado, tinha que esperar 1 hora na parada. Quando eu não estragava o ônibus, eu ficava 2 ou 3, tá? Para poder trabalhar. Eu tô na parada de ônibus, esperando o ônibus chegar.
tranquilo, feliz, alegre, com meu chapéu, meu cabelo comprido, cheio de estilo, né? Naquele momento, assim, que eu me senti o cara, né? Eu tava trabalhando, já tava ganhando meu dinheiro, né? Tinha o meu estilo, apesar de tudo. Aí tava calor, era um fim de tarde de verão. Aí eu tirei meu chapéu e fiz assim. Quando eu terminei de fazer isso, uma senhora botou R$ 2 dentro do meu chapéu. O que ativou meu complexo de mendigo novamente. Cara, naquele momento, eu cortei o cabelo. Tentei me arrumar um pouquinho melhor, porque eu já estava ficando complexado. Primeiro me oferecem roupas e pães. Depois me botam R$ 2 dentro do meu chapéu. Naquele momento eu queria cuspir sem nada. Tudo porque eu estava me achando, né? Mas, passa o tempo, as coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, né? E depois de muito tempo eu resolvi aprender um instrumento. Eu quis aprender a tocar guitarra, né? Aquele cabelo comprido, na época eu ainda tinha e tal. Eu não tinha cortado ainda, mas logo em seguida aconteceu de eu cortar o cabelo e mudar meu estilo, porque eu já estava me sentindo quase mídia. Aí eu tentando tirar um solo de guitarra, tocar uma música, alguma coisa naquele sentido, e logo surgiu a internet. Né? Para quem não sabe, no período de quem hoje tem 50 anos, não existia internet. A internet foi surgir bem depois. Aí eu assisti um vídeo de um rapaz chamado Tony Melendes. Tony Melendes foi o responsável por eu vender a guitarra e nunca mais querer tocar na minha vida. O cara não tinha os dois braços e tocava com os pés. Ou seja, eu com os dois braços não conseguia tocar uma música. E o cara com os pés estava tocando. Aquilo foi um tapa na minha cara, um chute na minha cara. Né? Naquele exato momento, eu desisti, abandonei a música e voltei às minhas origens. Né? Então, depois de muito tempo, é, de um período para cá, né, resolvi fazer aula de dança. Né? Muito legal. Fui num baile, tentei tirar 3 mulheres para dançar, tomei 3 carão, assim. Né? Mas nem tudo estava perdido. Eis que de repente lá do fundo vem uma mulher na minha direção. E eu digo: é agora que eu vou mostrar o meu talento, né, de dançarino e vou abafar na festa. Ela perguntou se eu podia cuidar da bolsa e o casaco dela. E mais uma vez, eu tentando me achar e não consegui. Então, vida passa, eu resolvi fazer atividades físicas. Como eu tenho preguiça de academia, e academia, eu ainda quero lançar uma academia onde a pessoa pague 50% do valor de qualquer academia. Funciona da seguinte forma: aquela pessoa que paga e nunca vai, né? Vamos dizer que ela pague mensalmente lá R$ 150 para fazer uma academia. E ela não vai. Ela está cansada, ela está com dor, ela trabalhou, qualquer outra situação. Então eu compraria R$ 75 dela para ela não ir. Essa seria a minha academia virtual. Por quê? Porque ela estaria economizando 50% e eu teria uma academia virtual onde eu estaria faturando algum dinheiro e ajudando aquela pessoa que paga para não ir. Mas não, como eu não consigo ir à academia, resolvi correr. Vou correr na rua. Né? Então, volta e meia, dou uma corridinha, pego a minha cadeira, vou fazer um exercício, uma lomba acima, lomba abaixo. E às vezes acontece algumas coisas na rua, assim, tipo, né? Como a rua é inclinada, a gente acaba correndo mais pro meio, cuidando dos carros, óbvio, né? Quando o carro chega, a gente volta pro cantinho e segue correndo, né? Aí aparecem umas pessoas e olham pra gente, quer morrer? Tipo, pô, eu tô fazendo exercício, cara. O cara pergunta se eu quero morrer, né? Eu não entendo essas pessoas. Ou então, aquelas pessoas muito solidárias, aonde tu tá fazendo uma força, subindo uma loma, e elas perguntam se tu quer ajuda, né? Mais uma vez eu me sentindo, né? Tô eu de camisa regata, de abrigo, com uma água e tal, fazendo aquele exercício, subindo, forçando ali, sentindo a perda de peso, me sentindo melhor. E as pessoas param perguntando se eu estou precisando de ajuda. Tudo bem, tá? Eles querem ser legais, né? Numa dessas situações, uma pessoa começou a me seguir de carro. Eu tentava atravessar a rua, a pessoa ia atrás. Eu ia para um lado, a pessoa ia atrás. Eu ia de novo, a pessoa ia atrás. Eu digo, essa mulher está querendo me matar? Ela está esperando o melhor ângulo, né? Para alinhar o carro e me atropelar. Só pode, né? Ela, em algum momento da vida, ela estava de mal com o mundo e disse, eu vou atropelar um cadeirante. Só pode.
Aí ela disse, eu vou te acompanhar. E eu digo, tá, meio desconfiado assim, mas eu aceitei, né? Aí parei, assim, encostei, ela desceu do carro, se apresentou. Era a Day Silva, a zagueira do futebol feminino do Grêmio. Aí ela disse, pois é, eu tenho que voltar pra academia, tô num desânimo total, não sei o que. Aí te vi aí fazendo exercício, foi quase um tapa na cara, porque me deu um incentivo. Eu digo, pô, legal, né? Que serve para, de alguma forma, estimular as pessoas a fazer exercício, né? E recentemente hoje eu tô fazendo meu exercício, subindo uma longa, assim, né? Porque é onde a gente sobe uma longa, trabalha um pouquinho mais, né? Faz um pouco mais de força, né? E aí, de repente, eu começo a ver umas luzes coloridas atrás de mim. Porque eu sempre olho pro chão, reflexo, para ver os faróis dos carros, para desviar, por segurança. E daqui a pouco, luzes coloridas. O que que eu imaginei? Será que é a Pinhel querendo me levar? Eu penso. E eu acho que não, não era a Pinhel. Continuei empurrando a cadeira. E as luzes aproximando. Naquele momento, né, período de guerra, fim do mundo, essa loucura toda, eu imaginei os OVNIs chegar. Os ETs baixaram aqui, isso é uma espaçonave que vai descer atrás de mim e eu vou ser abduzido. Vou virar experiência, sei lá, qualquer coisa pode ser naquele momento. Não. Aí quando eu tô encostando a cadeira, assim, na calçada, uma viatura da Brigada Militar. Eu digo, tá, era só o que me faltava, agora eu vou ser preso, né? Pelo menos vamos ver se tem acessibilidade. Eles vão prender o cadeirante, né? Se a cadeira couber no porta-malas do carro, pelo menos eu já vou me sentir tranquilo, né? E pelo menos a minha cadeira vai junto, né? Mas não. Eles me ofereceram ajuda, né? Se eu preciso de uma ajuda, e eu achando que estava abafando, malhando. E eu digo, não, não, estou só exercitando, assim. E para minha surpresa, né? Uma brigadina muito bonita no banco do carro, no carona. Eu olhei assim, ela deu aquele sorriso. Naquele momento que a gente pensa em falar uma besteira, né? Tipo, se eu cometer um delito, tu me revista? Aí eu parei e pensei, nessa maré de sorte que eu ando, se eu disser que eu quero ser revistado, vai aparecer no banco de trás, com certeza, um negão de 2 metros de altura, né? Tipo o Tonhão do Cano Longo, né? E ele que vai acabar me revistando. Eu digo, não, eu não vou falar nada, eu vou agradecer, vou seguir minha corrida, né? Bem de boa, bem tranquilo. Mas fatos de brigada militar me remetem ao passado também. Nesse período que eu achava que abafava, né? Eu tive um Chevette Tubarão 74, italiano. Sim, pura massa. O assoalho era quase o assoalho dos Flintstones, assim. Tu enxergava as faixas do asfalto passando. Na época não existia muita adaptação, também não tinha dinheiro, né? Foi colocado 3 alavancas no carro. E vocês sabem que um carro que não é automático tem 3 pedais, né? E a gente tem 2 mãos. Então, quando a gente puxava a embreagem para trocar a marcha, o carro ia para o meio da faixa. Ele puxava a direção de volta. Aí trocava de marcha, o carro ia para o meio da faixa. Tu puxava de volta. Tudo isso sem carteira, né? Durante muito tempo eu tinha trauma de ver viatura assim, porque eu achava que a qualquer momento iam me pegar. Mas era por falta de dinheiro mesmo. Quem estava começando a trabalhar, comprando um carro sem ter nem condições de pagar e tentando me virar de alguma forma. Aquele carro me ensinou mecânica, que eu fiquei tanto empenhado na rua com aquele carro que eu aprendi muita. Eu tinha ciúme do meu mecânico, porque o carro passava 3 dias com o mecânico e 2 comigo. E uma vez aconteceu um fato engraçado que queriam me dar uma advertência porque eu cheguei cheirando a álcool no trabalho. Diziam que eu estava bebendo. Não era álcool. Era o vazamento de combustível que tinha no carro, que entrava pelo duto de ar e deixava todo mundo cheirando a gasolina. Peripécias, né? E além dessas, voltando ao assunto da Brigada Militar, eu estava na Avenida Ipiranga voltando e o carro com problema de elétrica. E aí liguei para um amigo meu, e disse, olha, desliga tudo que tu puder, economiza a bateria, faz pegar e vem embora. Não para o carro, e o carro apagando, né, desligando, então eu tinha que manter o carro acelerado, o farol apagado. Aí cruzei uma sinaleira na Avenida Ipiranga, com o carro todo apagado e um amigo atrás. Tinha um Santana na época, ia me seguindo para me ajudar. Aí daqui a pouco vem a Brigada Militar, giroflex, mandou encostar, e eu encostei.
com o carro ligado e acelerando, né, para não apagar o carro. E aí chega o cara na porta do carro e diz: "Eu, moço", e ele: "Mão no volante", eu: "Mão no volante". Aí ele disse: "Tira a chave do desliga o carro com a mão esquerda", "Tira a chave do carro com a mão esquerda", fui lá, tirei, "Tira, me entrega aqui", entreguei a chave para ele, eu: "Mão no volante", "Tá, sim senhor", acende a luz interna, "Agora desce do carro", minha cadeira no porta-mala. Aí o: "Moço, eu sou cadeirante e a minha cadeira tá no porta-mala". Aí ele pegou e botou a mão na pistola e disse assim: desce do carro", já veio abrindo a porta, eu: "Moço, eu sou cadeirante, moço, moço, eu não ando". Aí ele pegou a pistola, quando ele ia puxar assim: "Eu sou aleijado, eu não ando, eu só uso cadeira de rodas, eu não caminho, eu não tenho como descer". E ele: "O quê? Eu sou cadeirante, não perguntei a tua profissão, desce do carro, desce do carro". Qual minha profissão, cara? Naquele momento eu achei que ia tomar um tiro. Achei outro, né, achei que ia tomar outro tiro. Aí eu disse: "Meu senhor, eu vou falar uma vez só", eu já estava bravo. Eu já estava por tomar um tiro, mas enchi ele de desaforo. "Meu senhor, eu sou cadeirante, eu uso cadeira de rodas, eu não ando, eu não caminho, mim não andar, mim não caminhar". E ele: "O quê?". "Sim, isso mesmo". Aí ele com a mão na arma disse assim: "Cabo, abre o porta-malas". Pegou a chave do carro, foi lá no porta-malas, abriu. "Tem uma cadeira de roda aí atrás, cabo? Tenente, tem uma bicicleta aqui". Putz. Aí eu olhei pro cara, o cara olhou pro cabo e disse: "Tenente, é uma bicicleta ou uma cadeira de rodas?". "Ah, é uma cadeira de rodas, tenente". Aí o cara guardou a arma, né, e ali tranquilizou tudo. Aí ele foi no carro de trás. "Mão na direção, acende a luz interna, tira a chave com a mão esquerda, agora desce do carro". "Não posso". "Tu vai me dizer que tu também é cadeirante?". O cara olhou para ele e disse: "Também". Aí eles guardaram as armas, ainda empurraram o meu carro, colocaram lá em cima de uma calçada, eu tive que pedir uma carona para ir embora. Então são coisas que acontecem, né, então a gente se achando, né, a gente pensa que se acha e só entra em fria. Mas galera, então assim, hoje, né, volto à minha personalidade novamente, que agora eu uso minha boina, né, não uso mais o meu chapéu de esmoleiro, e provavelmente hoje vou num baile, né, vou numa festa, e vou tentar me divertir um pouco. Hã, não sei o que pode acontecer, mas se acontecer algo de estranho, eu divido com vocês.